Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 10. Nosso discipulado está sendo bem rápido, porque vocês sabem ler, graças a Deus, e esses capítulos aqui, desde o discipulado passado, que são capítulos que basta vocês lerem, são nomes que o Senhor deixa detalhado, nome de lugares, nome de pessoas, e que a gente precisa ler para honrar o nosso Deus, porque Ele deixou, porque Ele quer que a gente leia, mas que não tem dificuldade para a gente entender. Aí, por isso está passando bem rapidinho, e hoje já estamos no capítulo 10, que tem o título A Rainha de Sabá Visita Salomão. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de estar lendo e ouvindo os comentários desses capítulos da Bíblia. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. A Rainha de Sabá visita Salomão. Também outra história muito conhecida de todo o povo de Deus. Vamos ver aqui mais uma vez, recordar. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Se eu tivesse aqui me aprofundando na teologia, aí a gente ia saber quem é a rainha de Sabá, de onde ela veio. Quer dizer, detalhes sobre a rainha de Sabá, mas cada ponto desse, nome de fulano, a gente vai verificar quem foi fulano, quem deixou de ser, mas eu estou apenas recebendo a palavra de Deus como palavra de Deus e passando para vocês. No momento que eu considero que é a palavra de Deus, tudo muda de figura. Eu também posso ser uma teóloga que também acredite na palavra e tudo fica lindo também. Agora, só vale a pena sim, porque se nós formos leitores da palavra, seja teólogo ou não, seja aquele que é apenas um simples leitor da palavra ou não, se não lê crendo que a palavra não adianta, não vai fazer efeito nenhum. Então, o que eu quero aqui é que todos entendam que aqui é a palavra de Deus, que não interessa se tem nomes difíceis, se estão muitos detalhes, muita repetição, não importa, é a palavra de Deus e nós vamos ler e vamos ficar felizes, porque tudo que se faz para Deus, nós estamos com a bênção de termos direito às bênçãos do Senhor correr sobre nós. Isso é uma bênção, a gente saber que Deus nem precisa de convocar assim, vem aqui que eu vou dar uma bênção. As bênçãos correm atrás de você. Só basta cumprir princípios, só basta obedecer. Ele não manda meditar de dia e de noite, ele não mandou meditar de dia e de noite somente nos capítulos que fossem com histórias bonitas, ele mandou meditar de dia e de noite na palavra. Então, os nomes aqui difíceis, esses nomes, essa genealogia, essas coisas todas, tudo é palavra. Então, vamos ler com muito amor. Então, a rainha de Sabá, ela ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes dele, seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você. E a respeito de você, a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. O que ela tinha ouvido falar de Salomão não era nada diante do que ela viu. Que bom que a gente também seja assim, não é?
que as pessoas comecem a ver falar da fama do que Jesus faz em nossas vidas, do que o Espírito Santo faz, e quando chegarem perto de nós, encontrar realmente isso no dia a dia, ver que é desse jeito, porque a gente só conhece outro quando passa dias juntos, né? Já imaginou você ter alguém que vem se hospedar na sua casa porque viu a sua fama de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, separado para Deus, que vive na meditação da palavra e a pessoa chegar, se hospedar e ver tudo isso e além disso, maravilhoso, é o que Deus espera de nós. E quando as pessoas vierem, admirada da nossa fama, dizer que nós somos escolhidos de Deus, que Ele nos entregou a Jesus e que Jesus disse que não nos lançará fora e que nós vivemos como amigos de Jesus, porque nós fazemos o que Ele manda. E aí, isso é o que Deus quer que seja encontrado em nós. Assim como foi bom a rainha de Sabá encontrar Salomão fazendo muito mais do que ela ouvia falar, assim também nós, na segunda aliança, temos o Espírito Santo, não há motivo para as pessoas ouvirem falar que somos escolhidos de Deus e quando chegarem perto de nós, não verem nada. E você sabe que isso tem acontecido, né? Eu espero que cada um de nós sejamos encontrados, surpreendendo as pessoas que vieram ver quem somos nós de verdade. Em nome de Jesus. É tudo que nós precisamos. Nós ser motivos que estamos fazendo um discipulado de um capítulo por semana, sem parar. Não, o discipulado não tem atraso, porque quando não é presencial, é online, que é para a gente não perder de vista Jesus. Ele é a palavra. Se a gente não perder de vista Jesus, tenho certeza que a nossa história vai mudar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se essa palavra for batendo nesse coração, porque o profeta Jeremias diz em capítulo 23, versículo 29, que a palavra é como um martelo. Se a gente deixar essa palavra ir batendo, cada discipulado, ela batendo, cada discipulado, ela batendo, na nossa casa, 3 capítulos por dia, cada leitura de um capítulo, ela batendo, na segunda leitura, ela batendo, na terceira leitura, ela batendo. Mas já pensou? De manhã você acorda, um capítulo, ela batendo. Depois do almoço, descansando, lendo mais um capítulo, e a palavra batendo. E quando chega a noite antes de dormir, a palavra batendo, porque o profeta diz que é como um martelo. Então ela vai triturando. E esse coração enganoso que nós temos tem que se converter, tem que ser transformado em coração de carne. Por isso que é como pedra, mas a palavra vai batendo, vai triturando e a gente vai ser do jeito que Jesus determinou, amigos dele, fazendo o que ele manda. Sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então está aqui mais um convite para sermos iguais a Salomão nessa parte. Salomão não foi perfeito, mas nessa parte que nós sejamos iguais, que sejamos encontrados e aprovados pelas pessoas que não conhecem a Jesus, e você sabe que o resultado disso é que você vai ter facilidade de fazer vidas indo para Jesus também. Porque as pessoas olham, vê a luz, não se contém, se aproxima, você aproveita e diz: todos quanto receberem a Jesus Cristo, esses são chamados filhos de Deus, e você diz a referência, João 1,12, e a pessoa vai dizer, e é só você que é filho de Deus? Você vai dizer, não, a Bíblia diz que é todos que receberem a Jesus. E aí você já tem a introdução de como ver alguém se render aos pés de Jesus Cristo, e logo em seguida você consolida, os estudos estão na secretaria do nosso ministério, e logo em seguida você vai pedir o primeiro vídeo de Gênesis, depois da consolidação, e começar a fazer o seu primeiro discípulo. Já me imaginou que coisa linda? Mas vai depender das pessoas te encontrar na posição de escolhido de Deus. Quem vai querer ser discipulado por uma pessoa que não é escolhido de Deus? Que é fingido, que é um hipócrita? Tem que ser realmente um escolhido de Deus, que a pessoa vai ter confiança de estar ali aprendendo tudo quanto Deus quiser ensinar. Esse é o capítulo 10, eu estou falando da maneira como
a rainha de Sabá reencontrou Salomão, do jeito muito mais do que o povo falava, das coisas boas que falavam de Salomão, ela encontrou ele sendo muito mais do que aquilo. E eu estou fazendo analogia, dizendo que eu e você devemos ser assim. Na primeira aliança, nessa aliança aqui da Antigo Testamento, já se encontrou Salomão sendo visto como aquele muito mais do que falava de bem dele, e hoje, na segunda aliança, muito mais do que falam de nós. Está vendo ali? O crente é um filho de Deus, dizer que Deus entregou ele a Jesus, e Jesus não vai de maneira nenhuma lançá-lo fora. Eu estou ouvindo falar disso, eu quero ver se é verdade mesmo, se ele é filho de Deus. Aí você vai ser visto como esse filho de Deus. Que maravilha, esse é o propósito do Senhor. Não só Salomão, mas todos nós sermos encontrados assim, glorificando e exaltando o nome dele. Esse é o comentário que eu quero fazer, fazendo analogia desse capítulo 10 do assunto com a nossa vida hoje. Aqui também nesse capítulo 10 ele está falando das riquezas de Salomão, que foram excelência, não é? Tanto sabedoria como riqueza foi o que não faltou na vida de Salomão. Mas quando chega no capítulo 11, Salomão pisa na bola. Para você ver, não teve um líder que Deus coloque na Bíblia que você possa encontrar como alguém que foi perfeito. Todos improváveis. Mas Deus é soberano, ele escolhe quem ele quer. Ele escolheu Salomão, e aí Salomão faz o que está fazendo aqui, já começou a fazer a plantação, mas Deus não abandonou Salomão e nem vai abandonar você. O que é certo é que a cada dia ele vai te levar para um jeitinho que deve ser, para cumprir o teu propósito, o propósito dele na tua vida. Não se esqueça disso. Então é melhor facilitar, é melhor ficar maleável, é melhor ir seguindo por onde ele está mandando. É melhor não atrasar o propósito, a realização do propósito, porque só vai fazer a gente sofrer, porque ele vai perdoando, você cai na fraqueza do pecado, aí ele não vai te abandonar, ele vai continuar te perdoando, mas a marca de cada pecado perdoado, mas fica a marca, que é a consequência dele. Não foi diferente aqui na vida de Salomão. Você vê aqui no capítulo 11, Salomão já na idolatria, além da filha de Faraó, que ele casou logo de início, se lembram? Casar com a filha de Faraó do Egito. Ele também amou muitas mulheres estrangeiras. Salomão partiu para aquilo que Deus mais falou: não ter união, não se unir com pessoas de outras nações. E ele entra no reinado, se você lembra, nos capítulos que fala quando ele vai. Só é rever os vídeos, que os vídeos continuam aí à disposição. Ver o dia que eu falei sobre isso, que logo que ele entrou no reinado, ele casou com a filha de Faraó e já estava errado. Mas aí ficou tudo quietinho. A gente pensa que está fazendo a coisa errada e que Deus está gostando, porque ele não castigou. Nem pense isso. Deus tem um tempo para tudo, até para dar o castigo para a gente que desobedece. As pessoas ficam assim, como se Deus estivesse dando corda. Vai fazendo mais, até o dia que o Senhor decide mostrar quem Ele é. Ele não abandona, mas Ele não deixa passar pecado. Ele perdoa, mas Ele não deixa passar as consequências. As consequências virão. Então, está aqui Salomão, nesse capítulo 11, desse jeito. Se juntou a mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, tudo inimigo de Israel. Já pensou? Edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, pois foi justamente com essas mulheres que Salomão se juntou. Nem casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverterão o coração de vocês. Foi justamente isso. Essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E Salomão perdeu tudo melhor. Sabedoria, dinheiro e perdeu o de melhor, que era a comunhão com Deus. Quando a gente cumpre princípios, tem comunhão com o nosso Pai. Quando não cumpre, fica como inimigo, né? Deus, na sua infinita bondade, corre atrás da gente, nos perdoa, nos purifica, mas não somos
abençoados no nível que deveríamos ser. A partir daí, as bênçãos que corriam atrás de Salomão já não correm mais. A Salomão agora de uma situação terrível, porque se juntou com o que Deus disse que não se juntasse. Aí você vai lendo o capítulo aqui, vê quantos demônios foi entrando na vida de Salomão. Moloque, que era um demônio que queria sangue. Quando se vê as pessoas tendo abortos, abortando de uma maneira inexplicável, seja espontâneo, seja forçado ou não, é tudo Moloque. E a pessoa precisa ter uma libertação da atuação dele na vida da gente. Pois com isso tudo, Salomão se meteu. Com Moloque, com os Moabitas, que eram inimigos de Deus, do povo de Deus. E continua no capítulo 11, no versículo 9, mostra a ira de Deus contra Salomão. Deus se irou contra Salomão. E quando Deus se ira, tem um preço, né? Tem um preço. Aqui nós vemos no capítulo 11 ainda, no versículo 14, os adversários de Salomão. Olha que Salomão estava numa paz, tranquilo, né? Mas aqui já vem os adversários de Salomão. O Senhor levantou um adversário contra Salomão. Versículo 14 do capítulo 11. A saber, Haddad, o Edomita. Edomita, já sabe, é do povo contra ao Senhor. A origem dele está lá, bem distante de nós, logo no início dos nossos discipulados. Os Edomitas, eles eram ligados ao filho de Jacó, que foi o que não recebeu a bênção, o primogênito revoltado, e pegou mulheres estranhas e que era Edom. Os Edomitas vêm daí. E já sabe que é tudo contrário a Deus. Pois aqui, Deus pegou esse adversário, pegou um Haddad, um Haddad que era da descendência de Edom, Edomita, né? Que era da linhagem de Edom, porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel até que eliminou todos os homens em Edom. Porém, Haddad fugiu para o Egito, na companhia de alguns homens edomitas. Haddad fugiu, não foi morto no período que Davi eliminou muita gente lá no Edom, lá daqueles que foram originados em Edom. Aí agora, esse Haddad que fugiu, se apresenta agora, né? É bom a gente, por isso que Deus mandava eliminar tudo, porque se ficar um remanescente do mal, ele volta, dá a volta por cima para vir fazer tudo de novo. A vingança, tudo que não presta com aquela pessoa que poupou a vida dele. Então, não foi porque ele tivesse poupado a vida dele, mas porque ele fugiu do Egito para o Egito, na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Haddad era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, e onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Haddad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Haddad encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Tafenes, a rainha, casou com Haddad. A irmã de Tafenes deu luz a um filho chamado Genubate, que foi criado por Tafenes na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Foi criado no meio dos filhos de Faraó. Quando Haddad soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para a sua terra? Haddad respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliade, que havia fugido de seu senhor Hadadezer.
rei de Zobá. E aí você já sabe. Aí por diante, Deus deixou que esses homens, essas pessoas, se levantasse como adversário de Salomão. Lembre que até aqui estava tudo em paz, o reinado dele sem inimigos, tudo de boa, mas ele agora se uniu a mulheres estranhas e adorou aos deuses estranhos, e aí daí em diante as bênçãos não correm mais atrás de Salomão. Ao contrário, os demônios estavam correndo atrás dele, porque nesse período aqui não se usa o nome demônios, mas todos esses adversários estavam sendo usados pelos demônios, é claro, porque ele que veio para matar, roubar e destruir, tomou conta dessas vidas e Deus permitiu, porque Salomão tinha se metido justamente com pessoas que adoravam outros deuses. E agora aí não se fala a palavra demônio, por isso eu quero que vocês saibam disso, que na antiga aliança, como foi escrito, como são os hebreus, o povo de Deus, os judeus, né? Eles não acreditavam em demônios, não falavam muito de demônios. Só depois que Jesus chega na segunda aliança, a partir do Evangelho de Mateus, é que você vai ver os demônios aparecendo em tudo quanto é rua de Jerusalém, em tudo quanto é lugar, se manifestando, porque agora o Filho de Deus já tinha vindo para destruir as obras das trevas. Então eles ficavam assanhados, não aguentavam com o poder de Deus ali andando em Jerusalém, era Deus vivo andando em forma de homem, e aí começou a se aparecer. Mas aqui na Antiga Aliança você poucas vezes vê falar de demônio, mas eram eles atuando na vida de Salomão através dessas pessoas que foram levantadas para ser inimigo dele. Aqui ainda nesse capítulo 11 nós vemos Aías prediz que Jeroboão será o rei de Israel. Aqui a coisa já ficou mais séria, porque o rei de Israel, Salomão, que estava tão abençoado, tudo em paz, construiu o templo, deu para trás. Caiu, e feio, por causa de mulheres. Ele tendo direito a qualquer mulher dentro do povo de Israel, ele achou de pegar mulheres de outras nações que não tinham aliança com Deus. E não é diferente hoje. A maioria dos homens de Deus caem por causa de mulher. Sempre o que nós vemos em pauta é isso. Homens de Deus caindo por causa de uma mulher ou de várias mulheres. Bastou sair da esposa, já é pecado, porque Deus só deixou o homem para ter uma única mulher. Deixou de ser uma única mulher para viver para viver junto até a morte separada. Deixou de ser assim, já saiu das leis de Deus, já está com a porta aberta para Satanás deitar e rolar. E o que aconteceu com Salomão. E agora ele vai perder o seu reinado. Você vai ver o resto do capítulo 11, onde Aías já está predizendo que Jeroboão seria o rei de Israel. E nesse mesmo capítulo 11 você já vê a morte de Salomão. Leituras que serão feitas no discipulado com vocês, discipuladores e discípulos, e que o nosso questionário será feito com perguntas dentro desses capítulos aqui. Capítulo 10 e capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, certo? Maravilha o que Deus está fazendo conosco. Não se esqueçam, guardem de verdade tudo que Deus fala na sua palavra. Guardem no seu coração, porque esses serão os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, que eu acredito que irá até a volta do Senhor Jesus, porque nós estamos ligados na palavra, não abrimos mão da palavra, porque Jesus é a palavra, como está escrito em João capítulo 14, João capítulo 1, versículo 14. Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós não abrimos mão, iremos assim até a volta dele, ligados na palavra, porque a palavra é como martelo que esmiuça a pedra, é como fogo, como diz o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29. A palavra é viva e eficaz, como fala o escritor dos Hebreus. A palavra, se meditarmos dela de dia e de noite, somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizermos iremos prosperar. É isso que é a palavra para nós.
Portanto, não abrimos mão dela, iremos até a volta do Senhor Jesus, mantendo o nosso discipulado com a palavra que é viva e eficaz. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.